A história do reino dos francos, um dos três povos mais importantes da Idade Média, ao lado dos muçulmanos e dos bizantinos, começa com uma lenda, a lenda do rei Meroveu, do vô Merô. Meroveu foi lendário porque teria sido o primeiro rei da tribo franca. Merô morreu, essa lenda morreu, entrou para a história dos francos e da Idade Média. Seu filho veio ao trono, mas o que importa para nós é o seu neto, o tio Clovis, o grande Clovis. Já já veremos por que ele foi tão importante, porque ele foi o principal rei, a personagem mais famosa da família do Meroveu, da dinastia Merovingia. Clovis reinou entre os anos de 482 e 511 d.C. Reinou, portanto, entre o final do século V e o início do século VI d.C., quando Roma já não existia mais. Quando a Europa não era organizada por uma dualidade entre Império Romano do outro e bárbaros, Império Romano de um lado, perdão, e bárbaros do outro. A Europa era uma confusão de povos bárbaros se enfrentando, se expandindo, se retraindo, e Clovis, saindo da Alemanha, local de origem, resumidamente, do povo franco, Clovis, saindo da Alemanha, rumou para o sul e para o oeste, para conquistar os territórios que hoje pertencem à atual França. Clovis conquistou territórios aos visigodos na base da porrada, da espada, mas quando foi conquistar territórios dos bárbaros burgúndios, lembrando que burgúndios e visigodos, assim como os francos, eram tribos da mesma região germânica alemã, eram farinha do mesmo saco, eram cunha do mesmo pau. Quando Clovis foi conquistar os burgúndios, o fez de um modo bem mais malandro, e aqui começa a fama do tio Clovis. O tio Clovis se casou com uma princesa burgúndia, com a grande Clotilde. Clovis se casou com Clotilde, que era uma princesa cristã. Portanto, Clovis se tornou logo o primeiro grande rei bárbaro a se fazer cristão. Clovis, isso aconteceu no ano de 496 d.C. Clovis, então, era rei havia mais ou menos 14 anos, até que sua esposa o convenceu a ser cristão. A moral dessa história é a de que mulher é um bicho tinhoso. Quando a mulher diz ao marido, faça isso, porque senão vai dar merda, é melhor que o marido o faça. A Clotilde disse o seguinte: Clovis, se você não se tornar cristão, além de dormir na casa do cachorro, veja bem, a Europa se cristianiza, a Igreja Católica é uma grande força. O Clovis perguntou, Clotilde, de onde você tirou essas ideias? Você vive tricotando e tal? A Clotilde disse ao Clovis, ô cara pálida, pensa bem, numa Europa confusa, desordenada, esse tal de Cristo, ele é muito útil, afinal, ele diz que tudo isso é uma merda, o mundo é um lugar inútil, é uma mentira, uma falsidade, o que importa é o outro mundo. Portanto, o que esse Cristo diz, Clovis, é interessante para aquelas pessoas que precisam de salvação, que não encontram sentido neste mundo. Para uma Europa bagunçada, o cristianismo é essencial, é extraordinário, é a última bolacha do pacote. Clovis pensou, poxa Clotilde, você está certa. Assim como não quero dormir na casinha do cachorro, também quero me aliar a essa grande força então que é o cristianismo. Logo, Clovis se tornou cristão. Clovis se tornou cristão numa jogada de marketing extraordinária. Clovis expandiu o reino franco, dominando o que seria hoje a Alemanha e a França. Portanto, Clovis se tornou o principal rei da dinastia Merovingia.